Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aula do Projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o tutor Bruno Baltarejo e nessa aula eu quero mostrar para vocês como aplicar a tela de um celular num celular que está em movimento usando o plugin Mocha. Em vez de fazer direto pelo After manualmente, a gente vai usar o Mocha para fazer o traqueamento. Primeiro passo, a gente vai selecionar a cena que será traqueada, vai vir aqui em Animation e vai escolher aqui Track in Mocha AI. Se é a primeira vez que está abrindo, ele vai pedir para você fazer um pequeno registro. O software é gratuito, ele tem uma versão gratuita dentro do After Effects. É uma versão light, uma versão menor, igual, por exemplo, o Cinema 4D que vem dentro do After Effects. Vocês não sabem, tem o Cinema 4D dentro do After Effects. É só vir em Layer, New, Maxon Cinema 4D File. Ele abre automaticamente o Cinema 4D sem você ter que ter instalado na sua máquina o Cinema 4D. Ele abre uma versão light, uma versão menor, que vem dentro do próprio software, do After Effects. Bom, ele vai abrir aqui o Mocha. Você escolhe um local onde você quer criar o projeto, dê um nome. Aqui já vai definir o frame rate, vai definir qual que é a duração que precisa ter em frames e assim por diante. Você dá um OK, ele criou seu projeto. A princípio ele tem uma timelinezinha aqui. A interface é um pouquinho feia, eu acho ela meio bagunçada, inclusive eu me perco bastante, mas basicamente tem aqui uma parte de layer, aqui você tem as ferramentas, aqui algumas opções para ferramenta, aqui as opções de play e de traqueamento, marcação de in-out, e daí aqui as partes de configuração e exportação. É basicamente isso. Não é algo super intuitivo, nem super agradável a aparência dele, mas o mais importante que é o traqueamento, ele faz super bem. Bom, basicamente aqui eu quero primeiro traquear a movimentação da mão. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui uma marcação em volta aqui da mão, para eu poder analisar a movimentação da mão. Feita essa marcação, eu vou dar um play no tracker. A gente consegue ver como ele está grudado ali na mão dela. Ela vai movendo a mão para fora. Quando ela terminar de tirar a mão totalmente, eu dou um stop para parar a aplicação. Aí eu vou fazer o mesmo para o outro lado. Vou vir para cá, vou dar um play para outra direção. Ele vai continuar acompanhando ali a movimentação da mão dela. E quando a mão sair totalmente, eu dou aqui um stop. Bom, esse é o trecho para a movimentação da cena. Então, eu vou vir aqui em Export Tracking Data. Vou definir que eu quero posição, escala e rotação. Se eu quisesse que tivesse umas distorções, eu poderia pedir aqui que eu quero um Corner Pin, mas acho que para isso não vai ficar muito bom, então vou usar direto posição. E vou dar um Copy to Clipboard. Aí eu venho para o After Effects, para o início aqui da minha cena, seleciono o objeto que eu quero acompanhar o movimento, dou um Ctrl V. Aqui ele já vai acompanhar a movimentação da mão. Uma opção que eu poderia fazer até, que eu acho que seria até melhor, é antes criar um novo null. Eu dei um Ctrl Z, tá? Nesse novo null eu vou chamar aqui de movimentação e eu vou colar as informações nele, Ctrl V. Assim, esse null é quem segue ali a mão. Aí, antes de eu aplicar, de fato, a transformação aqui na cena, eu coloco a cena ali mais ou menos posicionada onde eu quero. Por exemplo, vou jogar ela aqui, vou dar aqui uma pequena rotação. E daí eu posso usar uma máscara, alguma coisa para recortar. E daí eu vou linkar com a movimentação ali em cima. Linkando com a movimentação, a gente já consegue ver como ele se movimenta ali junto com o celular. Bacana, né? Eu vou tirar aqui no keyframe onde ele se perde. Só vou deixar ele até onde realmente precisa. Aqui eu já não preciso mais, então vou cortar. Alt, fecha chaves. Por início vou fazer a mesma coisa, ver só a partir de onde eu realmente tenho ele em cena. A partir daqui. Alt, abre chaves. Ligo aqui meu celularzinho. Vou ligar aqui que eu quero ele como ADD. Transparência. E vou diminuir um pouco a transparência, para que ele pareça que está projetado dentro da tela do celular. Eu acho que do jeito que eu coloquei, ele não pega totalmente a tela do celular. Então vou fazer algo mais aqui assim. Tá, e é mais ou menos isso. E a questão do recorte? Eu queria também que ele recortasse de acordo com aquele formato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl Shift C para eu pré-compor o objeto. E eu vou pedir para ele mover todos os atributos lá para dentro. E vou dar um OK. Feito isso, ele não deu certo, porque eu não selecionei o null, esqueci de selecionar o null, Ctrl Shift C. Daí eu vou mover os atributos lá para dentro, dou um OK. Agora sim, tranquilo. Se eu quiser que o Blend Mode passe através, eu posso ligar esse Shy, daí ele passa através do Blend Mode, ou eu posso aplicar o Blend Mode nessa etapa, que vai dar o mesmo resultado. Eu vou abrir lá dentro e vou desligar aqui o Blend Mode lá de dentro, voltar a transparência para 100 e vou trazer a transparência para 60 aqui fora. Basicamente eu trouxe para fora do grupo a transparência e o Blend Mode.
E agora a questão da máscara. Vou voltar aqui no Tracker, vou voltar aqui para o começo, a partir da onde realmente tem o celular em cena. Vou pegar aqui meu mouse e vou apagar essa máscara inicial e vou criar uma nova. Até acho que em vez de fazer do início, eu vou fazer de uma hora que a tela do celular fique bem visível. Então, por exemplo, a partir daqui, pego aqui o meu spline e vou desenhar em volta da tela do celular. Vou dar uma aproximada dali para eu poder ver bem. Vou pegar aqui o zoom e vou dar uma boa aproximada. Vou devolver a ferramenta de zoom e pegar agora a mãozinha, dar uma movida. Vou voltar aqui para o mouse e dar uma ajustadinha aqui no meu spline. Ele chama spline em vez de Bezier. Na verdade, eu usei um Bezier em vez de usar um spline. Mas ele tem as duas opções. Ele tem a opção de spline e de Bezier. O que muda é a forma como você lida com as curvaturas do objeto. Para quem está acostumado com Photoshop, use Bezier. Para quem não está acostumado, o spline é bem mais fácil de entender no começo. Tá? Mas eu só vi ele aqui. Dos softwares todos que eu uso, só o Mocha que eu conheço que usa spline. Se você usa algum outro software que também tenha, diga ali nos comentários para o pessoal conhecer outros softwares que usam spline em vez de Bezier. Bom, vamos dar um frame. A gente consegue ver como ele acompanhou já. Deu uma pequena perdida, principalmente porque ó, a tela está desligada, então ele fica todo preto, assim como o celular é preto. Então ele não tem uma referência muito boa de encaixe. Então ele vai se perder um pouquinho. Tipo, o legal é que na mão ele vai se prender bem, mas na tela ele vai dar uma bobeada. Nada que a gente não possa ajustar na mão. Ó, aqui deu uma bobeada que eu achei que ficou feia. Vou dar mais uma ajustada. Deixa eu voltar um frame para ver no frame anterior como é que ficou. Eu usei Ctrl, tá? Para andar de um frame para o outro. Ctrl, 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 Ctrl e setinha, tá? Setinha eu escolho qual frame que eu estou seguindo. Ah, aqui eu não traquei ainda, então vou dar aqui um play no tracker. Estou fazendo o tracker frame a frame já porque eu sei que ele vai se perder um pouquinho. Vem aqui pra cá. Mas estão vendo que é muito mais rápido que como eu fiz na aula anterior, que eu fiz inteiro na mão. Tá, por último ele se perdeu bem. Mas aqui no último eu já não precisaria mais do tracker, já está fora do quadro, então não vou me preocupar. Bom, vou vir para esse lado e agora traquear para outra direção. Aqui ele seguiu bem, aqui ele se perdeu, então eu vou dar um Ctrl Z. Vou andar para o lado. Deixa eu dar mais um clique. Ele se perdeu bem. Então eu vou andar para o lado e vou movimentar manualmente. Movimentar aqui inteiro. Não sei porque ele se perdeu, porque o desenho não chegou a ficar muito mais complicado do que já era. Não tinha muita necessidade dele se perder. Muito porquê, muito motivo. Talvez ele esteja fora da seleção do in-out inicial que eu usei. Ou fora de cache. Tá vendo que está marcando vermelho? Ele não tem o cache da cena. Agora ele fez. O cache aqui ficou azulzinho. Bom, mas se perder um pouquinho, vou ajustar aqui desse lado. Nesse ele deu uma subida, vou dar uma descida. Mas já está voltando a seguir bem certinho o objeto. Vou andar aqui mais um. Aqui eu só preciso de uma ajustadinha em volta do dedo. O grande motivo de a gente estar fazendo aqui, não dentro do After Effects, que também tem traqueamento de máscara, é que o traqueamento de máscara do After Effects é rígido. Ele não fica mudando muito de forma. Ele no máximo muda a perspectiva da forma que ele tem. Mas ele não fica mudando de forma. Então se você quiser ficar mudando de forma, aqui dentro do Mocha, ele é muito, muito melhor para fazer isso. Tá? Ele se perde menos, ele faz um resultado melhor. Ele não conseguiu fazer ali o resto. Eu vou fazer aqui na mão, porque falta tão pouquinho que antes de a gente procurar o motivo por qual ele se perdeu, é mais fácil eu fazer aqui na mão. Eu estou movendo aos pouquinhos, mas pode mover inteiro também assim, tá vendo? Primeiro que é melhor porque ele vai balançar menos, fazendo o movimento todo de uma vez. E segundo que a gente também ganha um tempo, já que a movimentação aqui é pequena, ele não está mudando muito de forma. Eu uso Ctrl para a esquerda para mudar para o próximo frame. Seleciono todos fazendo somente uma margem. Poderia pular alguns frames também, não preciso fazer frame a frame. Eu poderia tipo vir dois de uma vez, se fosse o caso. Mas aqui eu acho que fazer um a um vai dar um resultado mais bonitinho. E não está demorando muita coisa, então vou fazer assim. Bom, vou dar uma movimentadinha aqui para baixo, puxa esse pontinho para cá, puxa esse pontinho para cá.
Esses dois aqui para dentro, esse mais para cima. Vamos ver se o tracker daqui já vai. Foi, mas ele se perdeu um pouco para baixo, então vou ter que subir um pouquinho a tela. E os últimos vou fazer de novo, manualmente. E aqui já está praticamente inteiro fora da tela. Eu vou só jogar aqui assim e fechou. Beleza, e como é que a gente joga desse como uma máscara? Para jogar com uma máscara, você vem aqui em Export Shape Data, escolhe que você quer Mocha Shape Data para After Effects, copiar para o clipboard. Bom, voltar lá para o primeiro, editar, Paste Mocha Mask. De novo ele se perdeu. Editar, Paste Mocha Mask. E agora ele foi. Sei lá, muito curioso. Se eu pego o primeiro frame ele não cola, mas se eu seleciono os demais frames, deixa eu pular para o segundo. Editar, Paste Mocha Mask, também vai. Só no primeiro frame que ele não está indo, algum bugzinho, deixa eu puxar para cá. Aí, daí tá bem certinho, beleza. Bom, coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, dar uma desfocadinha na máscara. Aqui tem que ser com feeder, porque a gente já aplicou a máscara, a gente já está com ela traqueada. Se fosse antes, poderia até usar a peninha, se estivesse fazendo manualmente. Mas como a gente está fazendo com um traqueamento, já está trazendo pronto, a gente vai ter que usar aqui o feeder. Aqui. Além disso, acho que posso dar uma desfocadinha no celular, para não ficar algo super nítido, que vai ficar mais tipo nítido do que os objetos em volta, vai ficar meio feio, meio falso. Vou aplicar um noise para combinar melhor com o ruído original da câmera, botar algo tipo 3, sem cor. Acho que meu feeder ficou muito forte, pode ser um pouquinho menos de feeder. Alguns keyframes eu ainda vou ter que dar uma ajustadinha, que eu achei que não ficou perfeito. E acho que pode ser um pouquinho mais transparente, baixar um pouco aqui a transparência e talvez testar até em vez de ADD, testar aqui algo tipo soft light no máximo. Ficou muito escuro. Vou tentar aqui um hard light, muito contrastado. Sobrepor, uma opção mais clara vai ficar melhor. Então vou tentar aqui screen, um pouquinho mais baixo, ou ADD. Vamos testar aqui também o linear dodge. Não deu muita diferença. Então vou deixar aqui em ADD e vamos dar um play para ver como ficou. Acho que está bem realista. Bom, nessa aula a gente aprendeu então como aplicar uma tela de celular no celular em movimento, usando Mocha para dois tipos de traqueamento: traqueamento de movimento e traqueamento de máscara. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conhecer o curso completo de After Effects, acesse o portal da TreinoWeb. Eu tenho diversos cursos lá completos, tanto de After, Premiere, DaVinci Resolve, entre muitos outros softwares. Eu encontro vocês lá e até a próxima aula.